Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje mais um programa de Cara com Elas. Vou passar aqui algumas informações. O ano de 1977 foi marcado por alguns acontecimentos no meio artístico. Morreu nos Estados Unidos Elvis Presley, aos 42 anos, considerado o rei do rock. Morreu também Charlie Chaplin, na Suíça, o grande gênio do cinema mudo. E no Brasil, morreu Maísa, aos 40 anos, num acidente de carro na ponte Rio-Niterói. E por isso mesmo, nosso tema de hoje é como ser uma mulher à frente do seu tempo. Vamos nos inspirar na história de Maísa. Linda história. Mas antes da gente começar, não sei se vocês perceberam, né, gente? Nós estamos aqui hoje meio que capenga, né, Cássia? Tá faltando Tá aqui. faltando aqui, nós estamos sentindo muita falta sua, viu, Simone? Simone precisou se afastar um pouquinho para se cuidar, para olhar mais para si, mas em breve ela vai estar aqui com a gente. Amiga, beijo grande, fica com Deus, melhoras aí para você. E a gente também quer aproveitar aqui para agradecer a Juni Fibra Ótica, parceira agora do canal Brenda Santonioni, que vem fazer com que o sinal da internet, com que essa conexão entre a gente aqui seja ainda de melhor qualidade. Então, Juni Fibra Ótica, A melhor gratidão da pela região. parceria. Melhor da região, muito bem. Amiga, vamos contar um pouquinho, né, do que foi a história da Maísa. A Maísa, gente, é cantora brasileira que esteve à frente do nosso tempo, né, à frente do tempo dela, no momento em que ela viveu, né, por 40 anos apenas, né, morreu nova, né? Nova. Como é que começa mesmo a história dela? Aos 12 anos, ela fez a primeira música dela, né? Ela compôs a primeira música com 12 anos. Ela vem de uma família milionária, bilionária, elite né? Brasileira, né? E os pais, na verdade, eles não faziam nada e eram boêmios. Então, ela sempre foi criada com muita liberdade. Acho que é uma das razões pelas quais ela teve o estilo de vida que ela escolheu ter, né? E ela cantava, né? Os pais, eles faziam algumas festas. E ela cantava junto com os outros cantores, né? Adorava Desde participar nova. disso. Acho que foi por isso que ela entrou nessa questão da música também, Sim, né? sim. E em 56 ela se tornou a cantora profissional, né? Aos 20 anos de idade. Se tornou uma cantora profissional e aí ela fez inúmeros sucessos, as composições eram dela. Ela se lançou antes de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, na bossa nova, eram os estilos que ela gostava, né? De bossa nova e de samba, antes de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Incrível, né? Realmente um talento nato. Mas a gente quis trazer até a história da Maísa aqui para a gente refletir, trazendo mesmo essa reflexão no sentido de que, né? Nós mulheres, é claro que na época da Maísa, fazer escolhas como a Maísa fez, né, de seguir a carreira, de acreditar no potencial que ela já tinha, né, para a música, e que potencial, né, porque é uma mulher que não só cantava, mas também compunha. A gente sabe o quanto, se hoje isso já ainda é desafiador, você escolher pela carreira, imagina na época dela, né? Tem uma série que passa brasileira também, que é Coisinha Mais Linda, que é uma outra coisa mais linda, né? Depois eu vou pegar o nome certo. Meu pai cantava essa música para mim. Coisinha tão bonitinha do pai. Porque tem a ver, né, com essa música. É uma outra minissérie também que retrata muito essa época, da boemia, aquela coisa toda, né? E que havia esse boom mesmo desse estilo musical. O estilo dela era o samba e bossa nova, né? Uma coisa meio que misturada, né? Mas ela também era muito da sofrência, né? Todas as músicas dela tinham um sentimento, assim, mas tem uma que eu sou apaixonada e que eu não sabia que era dela, porque eu escutei com Emílio Santiago, que chama Fraqueza. Mas a letra da música é assim, fala de um amor que ela viveu, que não deu certo, que ele passa por ela e não dá confiança,
né? Mas que ela não liga para aquilo, porque ela já nem lembra mais da voz dele, mas que ele tem uma dificuldade, porque o orgulho não deixa admitir que os melhores momentos da vida dele ele viveu com ela. Que legal. Então, assim, a intensidade Cantar? é linda a música. Mesmo, né? Você sabe cantar a música? Canta pra gente, ó. Porque eu não sei qual é, né? Não, você não sabe. Você passa por mim e não olha como coisas que eu fosse ninguém. Com certeza você já esqueceu que em meus braços já chorou também. Eu não vivo, porém, ao seu modo, isso é próprio de quem é infeliz. Quer mostrar que não sente saudade de um passado que foi tão feliz. Eita, nós, hein? Se eu quisesse, eu podia dizer tudo que houve entre nós. Mas para que destruir seu orgulho, se eu até já esqueci sua voz? De uma coisa hoje tenho certeza, foi o tempo quem me confirmou. Seus melhores momentos na vida, nos meus braços, você desfrutou. Eita, nossa, a letra é top, hein? Eu sou encantada com essa música, sempre E ela é gostei. que compôs também. Composição dela, composição dela. A mulher Então, era fera, né? você vê que tem muito sentimento e, na verdade, está ligado a uma questão que era super comentada na época dela sobre a dificuldade que ela tinha de relacionamentos. Perfeito. Né? Ela retratou nas letras, na verdade, Muito. o que ela sentia, né? Muito. E o que ela estava vivendo naquele momento também, né? Total, total. Porque ela, para vocês que estão aí do outro lado, né? Que não conhecem tanta história dela, ela casa, mas ela fica casada durante... 1 ano e pouco. Ela namorou 3 meses, casou, logo que casou, engravidou. Para quem não sabe, o Jaime Monjardim, hoje diretor da Globo, é o filho dela. Isso. E um ano depois, praticamente, do filho ter nascido, ela se separou porque ela não se adequava à vida de dona de casa, né? A esse casamento que prendia, que tinha regras, que as mulheres tinham que se comportar de uma maneira, né? Padrão, sim, que a sociedade colocava. Então, o casamento se rompeu aí, né? Porque ela não se encaixava nos padrões que a sociedade colocava. Fazendo uma pesquisa para a gente poder falar sobre ela, ela deixa muito claro que ela realmente era uma casinha à parte, uma caixinha à parte, fora dos padrões da sociedade, fora daquilo que se esperava de uma mulher, né? Ela vestia calças, que naquela época não era bem visto. Ela fumava, naquela época também não era bem visto, e fumava em público, né? Quer dizer, coisas que existiam, mas que eram escondidas. E ela não fazia questão de esconder nada de ninguém, né? E que era super comentada, taxada, criticada, exposta, porque vinha tudo à mídia, sim, né? Sim. Vinha tudo à mídia. Perfeito. E a Maísa, ela, diante disso tudo que a Cássia colocou, ela traz, né, no tempo dela, a luta por direitos iguais, né, a partir desses comportamentos, sim, a partir do momento em que ela se impõe, né, enquanto uma mulher totalmente autêntica, né, que queria fazer uma coisa e não é porque está fora dos padrões que ela deixaria de fazer. Teve coragem, Teve coragem. Mas essa luta da Maísa, que nós continuamos até hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Fica aí com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos
E primeiro eu queria agradecer aos patrocinadores que contribuem para a existência do canal, para o nosso programa, né? E também para convidar vocês para não esquecerem de fazer inscrição no canal, ativar o sininho para vocês receberem todo o conteúdo que o programa oferece, que é de extrema qualidade. E não deixa de dar uma curtida, gente. Curte aí Comenta. o vídeo, comenta, dá a opinião de vocês, porque a gente aqui quer cada vez melhorar mais e para a gente melhorar a gente precisa ouvir vocês. A opinião de vocês é muito importante para nós. Demais, demais. Participar também com a gente. A gente fica tão satisfeito. Nossa, Se as pessoas super feliz, soubessem, participavam mais, Verdade. né? Mas aí você falou dessa questão da busca dela por ser uma mulher diferente à frente da sociedade, né? Na verdade, ela assumia quem ela era, né? A natureza dela, Sim. as vontades dela. Tanto que ela era a prioridade máxima na vida dela, né? Porque se ela não fosse, ela não tinha separado. Porque por mais que a separação, ela tenha... Porque ela escolheu a carreira mesmo, né? Ela sabia que, ao escolher a carreira, ela terminaria um relacionamento, um casamento, que envolvia filho, né? Tanto que tem um vídeo dela, um documentário dela, que ela está dando uma entrevista, e ela fala que ela estava grávida do filho dela, o Jaime, né? Quando ela gravou o primeiro CD, sei lá o que foi, ou foi quando ela assumiu a questão dela ser profissional como cantora. Acho que foi quando ela estava grávida dele. Do filho, né? Então, imagina para uma mulher tomar uma decisão igual essa que ela tomou, né? Quantas de nós, né? Quantas mulheres aí do outro lado, no mundo inteiro, optam por continuar casadas? Porque é mais cômodo, né, gente? Ainda mais na época dela. Mas na realidade, hoje, a gente, com o conhecimento que tem e toda essa história que já nos foi apresentada e que serve de inspiração para uns, de comentário negativo para outros, ela não analisava, ela não fazia análise do que ela ganharia ou perderia. Eu senti isso é uma opinião pessoal. E ela fazia a escolha por aquilo que ela acreditava que era o que ela queria, né? Ela não ponderava, porque você faz escolhas pensando no que é melhor para você, mas você pondera muita coisa. Sim. Né? Em favor da sua família, em favor de uma escolha que foi sua também, de casar, de ter filhos. Ela não, né? Ela fazia a escolha baseada naquilo que era bom para ela, né? Pelo menos é o que eu penso. A gente não tem uma informação íntima para poder dar a respeito disso, né? Mas isso aí que você está falando é fato. Porque, no caso, ela vai conduzir a vida dela todinha baseada nisso. Porque senão ela não se envolveria tanto com uma vida que pudesse prejudicar tanto a imagem dela, ou a imagem da família, ou a imagem do filho. Porque isso tem reflexo, né? O comportamento que ela teve, por mais mulher cheia de talento, desbravadora, mulher à frente do tempo, etc., pioneira, que buscou ali, né, viver, independente dela ser homem ou mulher, né, ela quis viver do jeito dela e pronto, acabou. Mas isso tudo que ela escolheu trouxe consequências, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida, exatamente. E teriam tido outras consequências se ela tivesse escolhido. Perfeito. Ela falava muito que ela não aceitava rédeas, que ela não participava da vida social porque para ela não significava nada e que a gente sabe e a gente sempre comenta que vida social, que a questão social é um padrão imposto, né? E que a gente está aqui sempre falando de quebrar essas questões impostas pela sociedade, então teria consequências, porque eu fico analisando, fazendo uma analogia também com Elis Regina, que para mim não foi diferente dela, no sentido, teve as consequências, inclusive fatais, né? Que a Elis Regina morreu de overdose. Mas existem consequências, mas eu percebo e eu respeito me faltou a palavra aqui agora, no sentido assim, eu enxergo que elas lutaram pela felicidade delas, pelo que elas achavam que iriam as fazê-las felizes. Realização. A realização pessoal, sem se importar. Sabe, porque hoje o que faz a gente ponderar é a consciência, evolução. Você vê que ela é extremamente nova, né? Fazer sucesso com 20 anos. Naquela época,
extremamente nova. Então, eu vejo assim que as consequências são bem pesadas e que hoje, talvez por isso, a gente pense demais e arrisque de menos, né, em conquistar aquilo que a gente quer, mas que a busca, tanto da Maísa quanto da Elis Regina, era literalmente ser quem elas gostariam de ser, independente de sociedade, independente de comentários, independente de críticas. Elis Regina foi casada ou teve filho? 3. 3 filhos? A Maria Rita é filha da Elis Regina. É verdade. Gente, eu falei aí que a Maísa gravou o CD, né, quando estava grávida. Hoje nem existe Meu mais Deus, também. né? Era vinil. Que doideira. Como é que já mudou tudo, né? E a gente nem lembra que isso um dia já existiu, né? Eu fui uma que tive, o disco de vinil do Michael Jackson, do New Kids on the Block. Do Menudo. Menos eu não tive não, menina. Eu fui tenho fã até do New hoje. Kids on the Block. Você acredita? Eu tenho até hoje. Mas um fato, né, da Maísa é que ela vem também filha única de uma família da elite, né? Muito bem sucedida, muito bem financeiramente, né? Uma vida muito confortável. Acredito eu que isso tudo também contribuiu para que ela tivesse essa oportunidade de poder viver o sonho dela, né? E é interessante porque a gente falando isso dela ter desbravado e buscado enfrentar tantos obstáculos, quando você estuda sobre a questão dos sonhos, vários autores trazem isso, né? Que a gente não sonha, é o sonho que tem a gente. Ou seja, a gente nasce para realizar os sonhos. Mesmo que a gente sofra, existe aí, né? Vão surgir obstáculos, vão surgir questões que talvez não saia tudo dentro do ideal, né? O ideal, entre aspas. Mas o caso dela é um caso perfeito de exemplo, porque ela realmente, na época dela, onde o padrão do ser mulher era a mulher casada com filhos, né? E cuidar da casa. E ela ir fazer algo. Ô, gente, a carreira de cantora na época dela eram pouquíssimas mulheres, né? Era algo mais raro. Ainda era muito poucas mulheres, né? Desbravando essa área. Então, é algo que realmente ela se deixou ser levada por algo que era muito mais forte que ela mesma. Que era o sonho dela, né? Sim. Que era o talento dela, né? Sim. Porque ela é extremamente talentosa, não só com o canto, mas também a questão da escrita, né? Perfeita. E, assim, o que eu achei bem interessante também é que a visão e isso faz uma boa reflexão com os dias de hoje também. Uma coisa é o que você é, o que você pensa sobre si, outra coisa é que o outro vê de você, né? Então, eu estava vendo várias pessoas sempre elogiarem muito ela, da competência, da qualidade das músicas, e eu lembro que um diretor, que foi o primeiro diretor que dirigiu algum clipe dela, alguma coisa do tipo, falou que era uma pessoa que não tinha medo de nada. Não tinha medo de ser quem era, não tinha medo de falar o que pensava, não tinha medo de vestir como vestia. E ela responde no documentário a esse diretor falando que ela tinha medo, sim. Inclusive, ela fala que tinha medo, quer ver, eu até anotei aqui, ai, perdi, agora nós vamos cortar essa parte, né? Que ela tinha medo e ela fala assim, eu nasci para ser uma pessoa de marca não convencional, eu nasci com essa marca de não ser convencional, de quebrar as regras e de não seguir leis. E que ela tinha medo disso, de ser quem ela era nesse sentido. Isso, né? Agir assim. Exatamente, nesse sentido. Então, vale a gente fazer essa relação, e nós vamos fazer essa relação no próximo bloco, sobre essa questão assim, de que às vezes a gente está pagando um preço para ser quem a gente quer ser, mas a gente tem as nossas questões mesmo assim, né? Nós vamos comentar sobre isso no próximo bloco. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir.
voltamos e eu quero focar nessa questão, porque eu acho que é importante a gente dizer que às vezes o preço é alto demais, né? E ela, para você ter uma ideia, ela foi criada num sistema de internato, que tinha regras, e ela sempre, desde pequenininha, ela contestava regras, né? E ela realmente era uma pessoa Irreverente, né? totalmente, né? Uhum. Mas ela era muito criticada. Você vê que ela viveu numa época, principalmente por questões sociais, onde uma mulher separada era tida como meretriz, Sim. né? Mas tentaram derrubar ela de tudo enquanto é jeito nessa época por ela ter separado. Sim. Tentaram A sociedade não aceitou isso, né? Por não mais que ela aceitou. tenha insistido e concluído tudo, a pressão de fora, eu imagino os pais dela, né? A elite toda lá dos amigos, não deve ter sido um trem fácil não, tá? Mesmo porque tanto ela era de questão financeira Quanto o marido, né? quanto o marido. Ele Então, era, nossa, ele era referência. era da alta sociedade, Matarazzo, né, o Matarazzo, da alta sociedade. Então, você imagina naquela época uma mulher tomar essa decisão, Nossa né? Senhora. Ela, na verdade, ela comprou o fim dela. Você vê que ela, né? Por mais que ela pagou muito alto para viver o sonho dela. Pagou muito alto. Pagou muito alto e Tanto que ela sofreu as consequências, né? exatamente, sobre isso que eu ia falar agora, porque a gente está falando de todo o glamour dela, que realmente precisa ser reconhecido. É uma reconhecer a artista, atitude, né? o Uma artista comportamento, o talento. É uma inegável, coisa, né? Mas o vamos ver da realidade que ela precisou viver para viver isso tudo. Exatamente, porque aí ela entrou em depressão várias vezes, ela se internava em clínicas para poder se tratar, porque ela tendenciou ao alcoolismo, né? Apesar de que não morreu, no dia que morreu estava sóbria, né? Engordou, e aí Engordou e emagreceu várias vezes. várias Na verdade, vezes, quando era ela começa, ela extremamente já era atacada pela ela crítica. já era mais gordinha, não era? Depois é que ela vai emagrecendo, não é É, isso? E depois volta e a engordar de novo. toda essa questão do envolvimento dela com drogas e de engordar, emagrecer, de se tratar, de se internar, é relacionado com essas questões porque ela se sentia extremamente afetada com a opinião pública, apesar de ser irreverente. E como não ser afetada, Né? né? E também por questões de relacionamento, porque era muito. Se hoje já é difícil um homem aceitar a mulher irreverente, naquela época era fora de questão, né? Aceitar. Então, assim, o preço que ela pagou, né, de depressão, de alcoolismo, essa idas e vindas de internações para poder se equilibrar, ela era uma pessoa, se tornou, esteve desequilibrada, né? Também emocionalmente falando, né? O corpo físico dela deixava claro o quanto ela estava ali numa luta constante para buscar ser quem ela queria, quem nasceu para ser, e ao mesmo tempo não ligar para o que os outros estavam falando, o que a sociedade estava cobrando dela, né? É por isso mesmo que a gente vê, é muito comum nos artistas a gente ver essa válvula de escape, né, que eles usam na droga, na bebida, no cigarro. Por quê? Porque para dar conta de sustentar isso não é fácil. É um desafio à parte. E eles têm muito essa necessidade de querer viver quem eles são, né? A gente quando você pega outros artistas dessa época, e até hoje, né? Quanto mais a vida dessas pessoas fica muito exposta. É muita exposição. E a mídia, por mais que reconhecia muito o talento dela, eles também crucificavam ela o tempo todo, né? Como assim uma mulher? Imagina outras mulheres na época. Aí é claro, né? A gente tem que trazer aqui tanto o fato de ela ter sofrido as consequências das atitudes dela no sentido do julgamento externo, como também o fato dela ter servido de exemplo para muita mulher, talvez, tomar iniciativas ou decisões a partir do momento em que tiveram ela como precursora ali, né, de
de poder acreditar que não precisava ser do jeito que estava sendo imposto, né? E tanto que nós vemos até hoje esse movimento. É um movimento que se dá lento, essa luta, ela é muito lenta. Não é que é muito lenta, né? Talvez é pelo fato mesmo da gente ainda viver certos conflitos internos, até onde realmente eu vou comprar, né, a luta por viver o meu sonho, viver a minha carreira, e até quanto eu vou abrir mão de ter o papel de mulher, de dona de casa, e qual o problema de eu ser a dona de casa e também ser a talentosa, e qual o problema de eu querer ser mãe e conciliar como empresária, né? E apesar disso tudo, vale lembrar que ela é uma pessoa extremamente facilitada, né? Então, você imagina, facilitou muito. Você poder escolher que você vai se tratar? Quantas pessoas passam por essas questões e não têm condições de se tratar, né? Mas a irreverência dela é uma coisa que, focando na questão da busca pela liberdade dela, uma questão, só nessa questão da liberdade, de autenticidade, independente das consequências que ela teve, porque a gente tem outros exemplos, né? Elis Regina, Hilda Furacão, que é mais recente, que largou uma vida social, financeira confortável, né, para se tornar quem se tornou. E daí, né, foi uma escolha que ela fez, né? Então você vê que muitas mulheres tentam o que a gente ainda insiste hoje em ficar, porque né, a gente trazendo. Às vezes fica nessa assim, ela escolheu aquela vida porque ela não tinha outra alternativa. Não, ela tinha, né? Então, quer dizer, ela escolheu porque ela realmente queria. Né? Sem se importar. É diferente. São mulheres corajosas. Muita coragem. Né? São mulheres corajosas. É claro que são as histórias que a gente conhece, né? Porque com Sim, certeza tem muita coisa debaixo nem disso. Nem todas vêm à tona, né? E nem todo mundo também quer expor isso também. Também né? não. O artista, a gente acaba tendo mais acesso às informações sobre a vida deles, justamente porque são pessoas públicas que... Eu até vejo a Maísa, eu acredito que ela sofreu muito, justamente porque ela deixava vir muita coisa. Ela era muito... O lado irreverente dela, ela não soube equilibrar com, tipo... Né? Com a Será liberdade. que eu preciso expor tanto a minha vida? Será que as pessoas precisam saber tanto? Isso não é ser autêntico. Havia talvez uma necessidade de querer incomodar? Sabe? Tipo... Entendi. Vocês não vão Sua me colocação, segurar, não. Então eu vou expor tudo mesmo. Tanto que as relações amorosas dela eram sempre muito conturbadas, né? Tanto que as músicas eram que hoje a gente chamaria de sofrência. Porque a gente critica tanto o sertanejo, né? Ai, música sofrência, ninguém merece, é só isso que a gente ouve. A questão, quando eu coloco até que a questão da sofrência, da gente tomar cuidado com o que a gente canta, é mais pela questão de vibração. Mas a questão da sofrência é uma coisa que sempre existiu. A Maísa é perfeita nisso. O estilo musical é que era diferente. Exato. E eu não ouvi nenhuma música dela que não fosse de sofrimento. Todas dela desilusão. Todas. Então, e ela sempre muito ali. Quando você vê qualquer vídeo dela, documentários, né, que tem uns montes na internet, quem quiser depois buscar para conhecer um pouco mais sobre a Maísa, ou a própria minissérie da Globo. Como é que chamou a minissérie? Maísa o quê? Eu anotei aqui. Eles retrataram muito bem essa... Nossa, eu fiz tanta anotação, menina, que... Já perdeu. Não foi... Eu acabei nem anotando. Que eu vi Maísa, quando fala o coração. Quando fala o coração. E essa minissérie, ela mostrou muito bem essa questão das idas e vindas dela, dos relacionamentos, do quanto ela se afogava em algumas situações, e ali realmente, né, ela cantando e fumando ao mesmo tempo. Então, havia ali ao mesmo tempo que era uma questão dela querer ser autêntica, mas até onde não havia ali a menina mimada, a criança que não foi atendida da maneira como ela gostaria que fosse, né? A falta de... o querer um pouco mais da inocência e não estar conseguindo, então ela buscava essa questão de chamar a atenção de outra maneira. Mas um conhecimento que a gente tem hoje que naquela época nem sonhava em se falar sobre. Que conhecimento? Sobre os traumas causados na infância e que na vida adulta, mais para frente, vai dar uma consequência.
Hoje a né? gente ouve muito, mas também a maioria não trabalha isso. Não né? trabalha, mas aí já tem um conhecimento. Aí agora é uma questão de consciência, né? O conhecimento a gente só tem se a gente buscar, né? Sim, A mas maioria ainda está na ignorância, né? uma grande A maioria, grande né? maioria. Uma grande maioria. Mas aí, veja bem. Eita, nós, hein? Gente, o assunto flui de uma certa forma que nosso despertador tocou, mas a gente vai voltar A no gente já tá próximo voltando. bloco. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Estamos de volta e aí, continuando o raciocínio, hoje existe ainda embutido, no meu ponto de vista, existe ainda embutido a questão da dificuldade em aceitar que eu estou com um problema e que eu preciso de ajuda. Antigamente nem se pensava, eu acho. Antigamente as questões, na minha visão, eram tratadas muito clinicamente. Você se internava, se medicava. Entende? Hoje a gente tem as alternativas de buscar uma ajuda, o autoconhecimento, o crescimento pessoal, a evolução do ser humano, enfim, né? Alternativas, completamente alternativas. Mas aí eu fiquei analisando assim essas questões e aí me veio o foco era tanto no negativo, era tanto na questão negativa, e eu vejo isso por parte da sociedade até hoje, por ser uma mulher. Sim. Né? Tanto que ela foi... A história só é lembrada porque foi uma mulher. Talvez muitos homens viviam situações muito similares e tanto que a gente nem tem, né? Nada retratado nesse sentido. Eu não conheço a história de nenhum homem nesse sentido. Né? Então você vê que o foco em denegrir a imagem dela, em prejudicá-la, em puxar o tapete dela o tempo todo, é porque ela era irreverente, sim, mas é porque era mulher também, né? Mas a gente também não pode deixar de falar... Uma mulher que queria sair do lugar de mulher submissa. De padrão. E sim de um ser humano que tem os mesmos direitos, né? Sim, e que eu faço, e que a vida é minha, e a vida compete a mim, né? A minha vida é minha. Ela buscou fazer esse movimento numa época em que era raro, né? Exato. Hoje nós estamos fazendo esse movimento aqui, mas quantas outras mulheres não estão fazendo? Hoje é mais comum. Ainda existe, eu acho que é meio que 50% ali. Eu acredito, né? Mas eu não tenho dados nenhum para poder afirmar. Mas eu acredito muito que está bem elas por elas. Mas na época dela, não. Eram raríssimos. Né? Raríssimos. E eu acredito que quando a gente fala da mulher à frente do seu tempo, né? Eu acredito que a história da Maísa, ela vem para a gente refletir. Eu gosto muito de ver as histórias de outras mulheres. E aqui eu não estou buscando julgar a Maísa, porque quem sou eu para julgar alguém, né? Independente da época. Eu acredito que era um ser humano, da maneira dela, ela buscou ser e viver conforme o que ela acreditava que era melhor para ela naquela época, naquele momento. Né? E por isso eu bato palma para ela, porque é isso que a gente precisa fazer hoje. Né? A gente precisa olhar para a nossa realidade e determinar para nós, né? Cada um no seu quadrado, o que eu quero de lugar? Que lugares eu quero ocupar? Que lugares eu já ocupo e realmente fazem sentido? Que lugares eu ocupo e não tem nada a ver comigo e eu preciso sair disso logo? Tem que correr desses lugares. E que lugares eu também almejo, mas que eu deixo de desejar porque eu sou mulher? Né? E aí, eu venho hoje, propositalmente, né, provavelmente, eu discuti isso com as minhas alunas no DNA. A gente estava falando justamente sobre essa questão na nossa vida, né? A nossa geração, pelo menos ainda, né? Essa geração dos 77,
o ano da morte da Maísa, olha que incrível isso, né? A nossa geração é uma geração que teve a criação dos pais que aprenderam que eles nos ensinaram o quê? Viva a partir da segurança. Você tem que buscar ter segurança. Maísa, ela vem contra. Tudo bem que ela tinha a segurança dela lá, mas ela arriscou tudo. Ela foi pela liberdade. Ela foi pela liberdade. E exatamente. Aí, hoje, nós aprendemos com os nossos pais o caminho da carreira, né? De você buscar a segurança, a estabilidade financeira, bens materiais para você se garantir. Mas a gente também sabe que nós temos o outro caminho, né? Nós temos o caminho de que eu posso estar buscando a partir das minhas escolhas, daquilo que eu desejo ser, independente de qualquer coisa, buscar uma evolução que não seja apenas material, mas que também seja uma evolução espiritual. É muito comum a gente ver mulheres que elas buscaram esse caminho da estabilidade, da segurança, então muito focadas, né, nessa questão. Vou estudar, vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou ter uma casa grande, vou ter uma casa própria, vou ter um cargo, né? E aí elas esqueceram de ser mulheres, né? E aí passou relacionamentos, o papel de mãe já não dá mais para desempenhar, porque a gente tem prazo de validade. E aí, muitas, quando despertam para isso, já é tarde. Outras despertam a tempo. Eu estava refletindo justamente que eu fui uma que eu fui ser mãe com 34. E depois com 40 anos. Ou seja, eu já fui da turma que ficou nessa carreira, vamos lá, vamos fazer o pé de meia, vamos garantir um fundamento aqui para construir a coisa. Só que a coisa não existe fórmula mágica. Nem sempre acontece como a gente planejou, sonhou, esperou. E não só planejou, mas como a gente aprendeu que é o certo. A Maísa tinha ela tinha um formato de vida para ela viver, que naquela época era dito normal para a mulher. O padrão, o certo. Que apesar dos dias atuais, isso ainda existe. Claro. Porque nós somos criados nesse sistema, né? Total, nesse sistema. Né? Mas aí vale lembrar que ela foi uma pessoa que ajudou muitos homens na carreira da música também, né? E ela era uma pessoa que acreditava, porque também tem seu lado bom, todo mundo tem, acreditava na competência do trabalho do outro, então ela delegava o outro dar conta daquilo que ela precisava para ajudar na carreira dela, né? Então houve a dualidade dela se expor quem ela era, quem ela queria ser, pagar um preço altíssimo por isso, tentar ser derrubada por ser mulher, mas ter do lado dela também homens, que é raríssimo, de admirá-la pela mulher que era ela, né? Legal. E eu queria trazer para você, para eles, se vale a pena, né? O que vale a pena? Você escolher, a gente até tratou desse assunto sobre a coragem de não agradar, Sim. né? E a gente pensa em falar também sobre você é quem você quer ser, né? Porque tá aí, tudo tem preço na vida, né? Por tudo a gente vai pagar um preço, né, Michele? A verdade é essa, né? Eu sou quem eu quero ser, né? O que me falta para ser quem eu quero ser? E o que eu vou ganhar ou perder com isso? E eu acho que a vida dela foi isso. Ela foi quem ela quis ser, apesar de que a gente não conta, mas existem os percalços e as questões emocionais que sempre nos pegam, né? Então é preciso haver um equilíbrio emocional muito grande, o que é muito difícil, porque a gente só vai aprender a lidar de acordo quando as questões acontecerem, quando as situações acontecerem, né? Mas vale a pena? Você acha que vale a pena pagar o preço para ser quem você quer ser? Para ser quem você é? Para ser quem você acredita? Para lutar pelo que você quer? Eu acredito que a pessoa ela não precisa levar a ferro e fogo, né? Eu acredito que ela levou. Eu vejo que a gente ser quem tá tudo bem você negociar com você os momentos e as experiências que você quer viver. O que você quer experimentar da vida?
Será que você precisa experimentar o que todo mundo está experimentando? E de acordo com a multidão? Ah, porque fulano vai para o exterior, não sei quem é mãe, não sei quem decidiu ter uma vida sozinha, por conta própria, por sua conta. E você, o que você quer experimentar? Eu acredito muito na experiência. Hoje, até onde vai a liberdade, né? Tem pessoas que vão falar que o casamento não é a liberdade, é uma prisão, filho também é. Depende. Tem pessoas Depende que já do que eu pensam que quero se tornaram experimentar. livres depois que casaram. Também, muito bem. Já ouvi também E aí isso. é de tudo, né? Então depende muito da maneira, do que eu quero experimentar da vida e do que eu entendo por liberdade e por autenticidade. Eu só não acredito que é interessante que a gente se reprima. Não se reprima, não se reprima. Senti Adoro, falta. né? Eu acredito que o reprimir é que é o nosso... Ela não se reprimiu e pagou o preço das escolhas dela. Assim vai ser com todos nós, né? A gente nunca vai saber, né? Qual o Só melhor caminho, vivendo. só vivendo. E aí a gente deixa aí para você essa questão. Se vale a pena pagar todo esse preço. E se você quer ser quem você quer ser. Ter a liberdade. Sejamos né? mulheres à frente do nosso tempo. Sim. Dentro do nosso universo, dentro da nossa realidade. Dentro daquilo que a gente se propõe. Né? Porque a gente também não tem essa obrigação. Né? Não é porque a gente também tem um movimento de colocar a mulher sempre como competente, como capaz, que a gente tem uma obrigação de ser essa mulher à frente do nosso tempo. Não, né? Tá tudo bem. Não é? São escolhas, né? A vida é dotada de escolhas e a gente tem que fazer escolhas o tempo inteiro, né? Mas é isso. Mais alguma colocação, querida? Até o próximo programa. Se Deus quiser, obrigado por estarem com a gente mais um programa. Até a próxima semana.